A atualização do preço dos combustíveis era antes feita de 2 em 2 meses, mas desde maio de 2017 que você paga um preço diferente por cada litro de gasóleo ou gasolina ou por cada garrafa de gás butano. Um preço que geralmente representa um ligeiro aumento. Mas será que você sabe qual o impacto que estes escudos a mais têm no seu rendimento? No início dos anos 2000, o processo de regulação de preços de produtos combustíveis em Cabo Verde era gerido pelo princípio de preços fixos. O preço era fixado pela entidade reguladora de acordo com as políticas públicas. Nestas políticas, era o Estado que assumia as consequências das flutuações de preços no mercado internacional. Ou seja, em caso de aumento do preço desses produtos no mercado externo, o Estado pagava uma espécie de subsídio às empresas petrolíferas, como forma que esse aumento nos preços não refletisse no bolso dos cabo-verdianos. Uma forma de proteger os clientes internos das flutuações no mercado externo. No entanto, a dívida do Estado para com estas empresas foi aumentando, o que levou a uma revisão da política de regulação dos preços dos derivados de petróleo no mercado interno e assim passou-se ao mecanismo de flutuação de preços. Com isso, toda a variação nos preços no mercado internacional passa a ser transmitida diretamente aos consumidores internos, uma responsabilidade que antes era do Estado. Mas como é que se calcula o preço de venda de produtos petrolíferos ao consumidor final? Ora, vejamos. O preço máximo de venda ao consumidor final é definido pela seguinte fórmula: custo de aquisição do produto no mercado internacional, que inclui custos de seguros de transporte marítimo e despesas de importação, mais o custo unitário de gestão do sistema de logística, que incorpora os custos de armazenagem, incluindo o transporte marítimo interilhas, mais a margem máxima unitária de distribuição e venda a retalho, mais o IVA, isto é, o imposto sobre o valor acrescentado, mais outras componentes fiscais e taxas que estejam em vigor e ainda o arredondamento. Isto é o somatório de todos esses parâmetros que dita o preço que você deverá pagar durante cada mês. No entanto, é a variação do preço internacional que tem maior impacto nestas atualizações. Fato é que a tendência tem sido de aumento do preço do barril de petróleo no mercado externo, o que automaticamente leva a uma alteração de todos os produtos derivados aqui no mercado interno. No caso da gasolina, essa alteração é de 4%, no caso do gasóleo depois de venda é de 8%, no caso do gasóleo para a eletricidade de 10%, gasóleo para a marinha 10%, fuel 180, que é utilizado na produção de eletricidade, é 17% e fuel 380 é 27%. E o butano aumentou 7% no espaço de um ano. E qual será o impacto de todos esses aumentos? De acordo com os dados do economista, os combustíveis usados na produção de eletricidade foram os que sofreram maiores alterações. O fuel 380 aumentou 27%, o fuel 180 17%, enquanto o gasóleo para a eletricidade aumentou 10%, e isto no período de um ano. Aumentos que já se notam na fatura da eletricidade. Isso coloca pressão sobre o custo da produção de eletricidade aqui em Cabo Verde. O preço de venda final terá que ser revisto na sequência do aumento dos custos e isso já se traduziu na revisão do preço da energia e água ocorrido nos últimos dias. A eletricidade aumentou 7,6% em relação ao ano anterior, a água aumentou 3,4%. Repara, quando você aumenta o preço dos combustíveis, isso tem impacto, uma vez que nós utilizamos aqui em Cabo Verde combustíveis fósseis para a produção de eletricidade. Obviamente, quando os preços dos combustíveis aumentam os custos de produção. Nós queremos que os consumidores paguem um preço justo e queremos, obviamente, com essa política também, defender os legítimos interesses dos consumidores. Entretanto, de acordo com o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, um novo setor energético está a ser construído no país com vista a evitar perdas na produção de energia. Um setor que, segundo Alexandre Monteiro, irá fazer com que Cabo Verde seja menos dependente das flutuações dos preços no mercado internacional. Esse novo setor pressupõe uma maior eficiência na distribuição,
aí a questão das perdas, portanto, o país vai ficar mais capacitado para dar combates às perdas na rede e também melhor qualidade de serviço. Portanto, melhor qualidade de serviço com menos custo. Mais eficiência também na produção. Significa também mais energias renováveis no sistema e tudo isso são contributos para um novo setor energético mais seguro, menos dependente das flutuações do preço no mercado internacional e com um preço mais justo e também estável. Voltando aos dados do economista, estes mostram que, no período de um ano, o gasóleo teve um aumento de 8%, enquanto o gás butano aumentou 7%. Alterações que também vão refletir no rendimento das famílias cabo-verdianas. Ora, quando o gasóleo aumenta de preço, a pressão é sentida pelas famílias que têm viatura, mas também por aquelas que prestam serviço público de transporte, sejam eles pequenos ou grandes operadores. A metade mas deve ter um preço fixo, com uma oscilação tão grande. Por 5 escudos é tchau, para quem está por combustível. Um escuro é tchau, mas imagina agora 5 escudos é tchau. No somatório, está claro, assim, é muito caro. Praticamente quase 20 escudos por dia. Está comprando muito de arroz, com leite. É o aumento de custo de vida que também surge mais tarde. É gás, é combustível, tudo está subindo, salários que estão subindo. Claro que também mexe na bolsa de pessoas e vira mais caro para nós. Vejamos um exemplo concreto. Olhando para as faturas de compra de gasóleo de uma empresa, é bastante visível a diferença registrada no período de 2 anos. Se em janeiro de 2017 esta instituição pagava 5.500 escudos por 63 litros de gasóleo, em abril de 2019 ela passou a pagar 7.000 escudos por 67 litros de gasóleo. Convém realçar que nos referimos a uma mesma viatura que faz os mesmos percursos diários e o mesmo acontece quando se trata do gás butano. A minha gasta gás teu. A hora que ele sube, ele está feita para modo, mesmo que for 5 escudos ou 10 escudos, às vezes nunca está preparado para o enchilho naquele 10 escudos ou 5 escudos. Às vezes não está tendo propriamente aquele dinheiro guardado naquela quantia para aquele que estava. Capim gás ainda enche às vezes 2 vezes por semana. E gás grande, então enchilho é mais ou menos em 15 dias. E aquele já está a gás já torna a subir. Aquele mais caro que já compra foi 1.800 e qualquer coisa, assim. Aquele mais barato, bem 1.600, nos últimos tempos, 600 e tal. Uma diferença que pode parecer pouco, mas que tem um grande efeito na vida daqueles que usam este tipo de produto como material de trabalho. Antes era em 3 meses, mas agora sim já todo mês. E às vezes está diz, antes está diz, um mês só está subindo 2 vezes. Me já tive de parar de trabalho para modo cozer, que tinha aquele dinheiro de aquele gás, me fica prejudicado. Às vezes botar guarda, mas às vezes que está para guarda. E às vezes tem alguém que está guarda, que está enche 2 garrafas. Mas às vezes a situação que se dá para encher tudo 2. Por isso que às vezes você guarda nem aquele dinheiro, nem aquele gás. E esta dona da casa conta ainda que os efeitos sentidos foram mais além. As consequências derivadas desta atualização mensal do preço foram tamanhas que teve de fazer reajustes inevitáveis no seu modo de trabalho. Uma vez eu usava 2 fogões, tudo grande, e mais capingas, mas hoje em dia já que está mais. Alguém fala assim, hoje que tem, está falando que tem que inventar uma desculpa não para morrer. Mas às vezes está cheio de vergonha para falar alguém assim, não, é gás que se é quem está com dinheiro no momento para o índio, para o trabalho. Mas realmente tem hora que ela. Olhando para todas estas variações de preço, é relativamente fácil estabelecer uma relação entre estas atualizações e o nível de inflação do país. Se tudo está a aumentar, a economia de Cabo Verde, mais cedo ou mais tarde, irá sentir os efeitos. O aumento do preço da eletricidade, como agora já ocorreu, vai ter reflexo em toda a economia. O eventual aumento do preço de serviços de transporte também poderá vir a ter impacto sobre toda a economia. Portanto, é uma relação muito forte entre
a evolução do preço de produtos combustíveis no mercado externo e a evolução da taxa de inflação, com um complicador neste momento. Os 2 últimos maus anos agrícolas têm um efeito também pernicioso sobre a inflação média da economia. Portanto, são pelo menos 2 fatores que podem estar a conjugar-se para pressionar a elevação do nível de inflação. Mas que soluções podem ser adotadas para amenizar estes impactos? É possível fazer alguma coisa que isente os consumidores internos a sentirem as consequências das alterações dos preços dos combustíveis no mercado externo? Medidas sempre são possíveis. Uma opção seria retomar-se o modelo anterior, em que se passaria a subsidiar esses aumentos. Mas no atual contexto eu penso ser extremamente difícil, se não quase impossível, se regressar a este modelo, porque aí sim teria um impacto automático sobre as despesas do Estado e no nível em que está a dívida pública, não acredito que essa vai ser uma opção, pelo impacto que teria sobre as despesas do Estado. Se nós subsidiarmos, em última instância, também são os governos que pagam, porque, portanto, isso vem dos nossos impostos. Nós pagamos impostos, se houver alguma subsidiação, é dos nossos impostos que esse o preço é subsidiado. Portanto, é esta a realidade. Alguém, em última instância, terá que pagar. Ou seja, de uma forma ou de outra, com ou sem subsídio do Estado, no fim das contas, o valor a pagar irá sair do rendimento da sua família. Neste caso, o melhor que tem a fazer é evitar comportamentos que levem a um consumo elevado de produtos derivados dos combustíveis. Agora que já conhece o processo por detrás da alteração dos preços desses produtos e o impacto que isto tem no seu nível de vida, considere as recomendações que o economista deixa para si. As próprias famílias também têm que se consciencializar quanto ao uso racional da energia, uma maior abertura para utilizar outras fontes de energia que não as convencionais e ajustarem, às vezes, desde comportamentos a microdecisões do dia a dia. Quando deixamos o ar-condicionado aberto desnecessariamente, quando utilizamos a eletricidade em casa ou no escritório. Uma lâmpada acesa sem necessidade, uma televisão ligada sem ninguém estar a assistir. Pode parecer coisa simples, mas se tentar evitar estes pequenos comportamentos, no final do mês vai sentir a diferença. Procure adotar comportamentos energicamente eficientes. O seu bolso vai lhe agradecer.